um outro ponto aqui de distração muito grande que nós vemos aí em todo o mundo evangélico, digamos assim, é a questão de ver o povo judeu. E essa é uma coisa que temos que ter muito tato para falar, para que a gente não seja mal interpretado e ser chamado de antissemita. Né? Não é questão de ser antissemita, é questão de colocar os pontos que a palavra de Deus diz que é. O que eu quero dizer? Após a vinda de Jesus Cristo, só é povo de Deus aquele que vem através da porta que é Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então Deus exaltou Jesus de tal maneira que só vai ser aceito por ele aquele que passar por Jesus Cristo. Então, na nova aliança, o povo chamado povo de Israel não é mais aquele que nasceu lá no Oriente Médio somente. Não é mais aquele que é da carne, naquele que é do sangue de descendência de Abraão, mas é aquele que vem pela fé de Abraão. Então, eu estou fazendo esse caminho porque hoje muitos vão ainda entender que Israel, aquele povo que está lá, que nega Jesus Cristo como o Messias, esse é o povo escolhido de Deus. Esse é o povo que Deus vai dar um jeito de salvar, porque é povo da promessa. É isso mesmo que a palavra está dizendo para a gente em Gálatas 3, 4. É isso mesmo que Jesus falou lá, que dizem ser judeus e não são, em Apocalipse. Será que é isso mesmo que a palavra está querendo dizer? Então, a gente tem que agora deixar de lado o sacrifício de Jesus e entender que esse povo vai ser salvo de qualquer forma, mesmo eles não aceitando o sacrifício de Jesus, não entendendo que Jesus é o Messias? É dessa forma, irmão Alexandre, ou isso é uma grande distração profética? Entender que aquele povo de Israel que está lá no Oriente Médio ainda é realmente um povo e Deus tem praticamente duas noivas, uma noiva israelita e uma noiva igreja no Ocidente. Como é que é isso? Para quem quer defender a poligamia, né? Então... Só um detalhe. O judeu que nasceu lá no Oriente Médio, ele pode ser povo de Deus, desde que ele aceite a Cristo como Senhor. Qualquer nação do mundo, inclusive judeu, que acreditar, que entregar sua vida, ter fé que Jesus veio em carne, ressuscitou e veio para nos salvar, esse sim é povo de Deus, é corpo de Cristo, que é judeus e gentios num só corpo, formando o corpo de Cristo. Mas todo aquele, inclusive judeus, precisa aceitar que Jesus é o Senhor. Pode falar agora, complementar. Então, sobre a questão de Deus ter dois povos, né? Aí eu vou ter que entrar na história para explicar de onde que começou esse entendimento. Eu acho que a gente tocou nesse assunto, irmão Jean, na outra live um pouco, falando sobre a questão de Sara e Agar, Jerusalém de baixo e Jerusalém do alto, né? Então, sim, passamos uma pincelada assim. Sim. E quando a gente comentou também sobre o 1948, a fundação do Estado israelense. Exato. Então a gente falou... profecia, né? Então, quem é que está assistindo essa live e não assistiu essa live passada, que eu fiz com o irmão já, assista, porque a primeira parte, essa aqui é a segunda parte, vai complementar essa aqui, porque eu vou dar a resposta aqui que complementa o que eu falei lá. Então, é o seguinte, pessoal, onde é que nasce esse pensamento dicotômico entre Israel e igreja? Dois povos, que um continua sendo e o outro agora é não vou dizer nem substituto, mas é uma segunda opção que Deus encontrou. Um plano B, né? Como a gente gosta de falar nos debates. Nasceu com um grupo de irmãos, mais ou menos 200 e tantos anos atrás, John Nelson Darby, Margaret, eu não lembro o sobrenome, mas os irmãos podem participar. MacDonald. Isso, Margaret MacDonald, John Nelson Darby e, se não me engano, é John Scofield, que depois ficou popularizado com a Bíblia de Scofield. Ele que escreveu o rodapé com a explicação vinda do John Nelson Darby e da Margaret MacDonald. Então, essas três pessoas, que eram os principais de um grupo que se formou na época, começaram a fazer essa interpretação, casando entre eles essa interpretação de dividir a Bíblia em dispensações, começando desde o Éden. Então, a dispensação da inocência no Éden, aí vem as outras dispensações
se eu não me engano, da ignorância, aí, até chegar nos nossos tempos, que eles chamam de dispensação da graça. Aí, quando é que acaba a dispensação da graça? Quando a igreja é arrebatada secretamente nos ares, né? Um outro entendimento errado. Arrebatada a qualquer momento. Mais uma distração profética. Isso, essa é mais uma distração profética. Se for só para eu falar disso aqui, já ia outra live. Eu e o irmão já faremos outra live só sobre isso. Para explicar por que é distração profética. Então, aí a última dispensação seria o milênio. Então, eles dividiram em 7 dispensações. Aí, nessa dispensação, como eles fazem separação de dispensação por dispensação, eles colocam o pessoal, Israel, profecias relacionadas só a eles, o pessoal étnico. Mas aí a questão, onde é que entra a distração profética? Além dessa interpretação que veio só dessas pessoas, e as igrejas que nasceram depois desse movimento, dessas 3 pessoas, elas começaram a aderir a essa interpretação. Por quê? Porque elas nasceram depois dessa interpretação. Igual o pessoal que nasceu na época, igual as igrejas que nasceram na época da Reforma, elas vieram com a interpretação da Reforma. As igrejas que vieram antes da Reforma, com a interpretação pré-Reforma, então é o tempo, a cultura da época se adequa ao sistema escatológico das igrejas. Então, de agora, absorveram essa ideia dispensacionalista e elas adotaram e elas defendem com afinco. Então, quem é dessas igrejas, o teólogo que é dessas igrejas, os pastores que são dessas igrejas, eles defendem com afinco, mas é porque eles não abrem a visão para entender que existem outras interpretações sobre aquele mesmo assunto e entenderem que não nasceu com eles a interpretação da Bíblia. Tem esse detalhe também, né? Tem que ter um pouco de humildade. Então, fazendo essa explicação histórica para os irmãos, agora vamos para a questão profética. O povo de Deus, se a gente for falar que é genético, então vamos lá. Quem são os filhos de Abraão? O primogênito de Abraão é Ismael. O filho da promessa é Ismael. Outra, o filho da promessa de Isaac, que foi esse sim que veio por promessa, já não seria Jacó, é Esaú, porque é por carne. Então, nem Isaac podia revogar essa direita de Esaú, e nem Abraão de Ismael. Então, a promessa do Messias já ia vir da linhagem de Ismael, porque Abraão teve com Agar, que era a escrava, Ismael. Então, ele é o primogênito de Abraão na carne. Então, da descendência de Ismael, ou seja, o pessoal lá daquela região ali, que hoje habita o Oriente Médio, aqueles países árabes, eles o pessoal da promessa, e é de lá que vai vir o Jesus. Era para ter vindo ou já veio, e a gente não está sabendo. Está vendo como é estranho? Então, pessoal, não dá para fazer essa separação por carne. Aí você vai dizer, aí a pessoa que defende a questão de o povo por carne, não, a nação são povo de Deus por genealogia, nós somos por espiritual. Já mostrei agorinha que não tem como encaixar, porque já seria o pessoal ismaelita. E é para mais longe ainda, bem para longe desse pessoal de Israel, porque os ismaelitas ficaram entre eles, aí se casaram entre eles, não se misturaram com os israelitas. Pelo menos que a Bíblia mostra, o que a história mostra. Aí vão dizer, não, mas por que ele escolheu Jacó? Não, porque foi espiritual, porque Jacó creu, Jacó buscou. Então você está reconhecendo que é por promessa e de forma espiritual, e não carnal. Então, se é espiritual, eu sou filho de Deus, sou filho de Abraão, como aquele judeu lá do Oriente Médio que crê em Cristo. Fazemos parte, ele nem um pouquinho merecedor mais do que eu. Somos iguais diante de Deus. E a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Aquele ali, peraí, ele é judeu? Ele não creu em mim, não foi tão digno, mas está salvo, traz para cá. Traz, bota aqui no reino. Aí aquele ali creu? Tá entrando só porque creu. Mas aquele ali não precisa crer, não, ele é judeu. Vem para cá. Gente, que interpretação é essa? Realmente complicado, né? Realmente muito complicado, né? Muito difícil de entender. Então, é mais uma distração profética essa situação de crer que é do Filho de Deus aquele que ainda é por genética. Realmente inviabiliza até a vinda de Jesus Cristo, né?